Fala pessoal, mais uma correção do simulado da Polícia Militar do Estado do Ceará, onde eu coloquei questões da parte específica, da parte de direito constitucional, Estatuto dos Militares e o Código Disciplinar. Desejo a todos boa correção, sem mais delongas. Um abraço para quem está no chat acompanhando aí a nossa correção, tá certo, pessoal? O objetivo aqui é tentar resolver o máximo de questões em um curto espaço de tempo, tá certo? Para que vocês consigam absorver a maior quantidade de informações para que vocês realmente aí quando vierem a fazer a prova lograrem êxito, tá certo? Então, desejar para vocês um bom feriado, ok? Vamos aqui para a primeira questão na parte de direito constitucional. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à moradia. Bom, pessoal, essa questão está errada. Esse é o caput do artigo 5º e ele fala que nós temos direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No momento que ele coloca moradia, deixa a questão errada, tá certo? Porque nós temos direito, né, à propriedade. Tá bom? Direito à propriedade. Aí ele quis lhe confundir porque esse direito à moradia é um direito lá, são os direitos sociais, tá certo? Dentro da Constituição Federal. Então, se você observar o caput, ele não prevê essa questão do direito à moradia, ok? É o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ok? Questão 2. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado, né? Então, o Estado ele vai assegurar, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Questão letra de lei e questão perfeita. Então, pessoal, a Constituição Federal ela garante que você tenha uma liberdade de crer, né, de ter sua consciência, onde o Estado ele assegura que você exerça, né, tenha os seus cultos religiosos, né, e a lei ela vai garantir essa proteção, né, aos locais desses cultos, ok? Então, letra de lei, dê uma lida na letra da lei seca da Constituição. Questão 3. Os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Errada. Pessoal, os direitos fundamentais, tá certo? Eles, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 5º, eles têm aplicação imediata. Ok? Tem aplicação imediata e não aplicação imediata, tá bom? Apesar de nós termos aí as normas de eficácia, né, limitada, contida, mas como aqui a gente está trabalhando letra de lei para o concurso da PMCE, então aí essas normas, esses direitos fundamentais têm aplicação imediata. Questão errada. Questão 4. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita a todos. Pessoal, não é a todos. O estar aqui daqui desse inciso é que a gente pode pensar na questão da defensoria, né, pública, onde vem a criação da defensoria pública, tá certo? Onde nós iremos fornecer um defensor público, mas não é a todos. Esse defensor público, pessoal, aos que comprovarem insuficiência de recursos, tá certo? Então a pessoa tem que comprovar insuficiência de recursos e aí sim ela tem direito. Quando ele diz a todos, ou seja, ele generalizou, sendo que a letra da lei fala que aos que comprovarem insuficiência de recursos, eles vão ter direito, né, à assistência jurídica integral e gratuita do Estado, tá bom? Então, questão errada. Fiquem atentos. Os que comprovarem insuficiência, né, insuficiência de recursos, tá bom? Se comprovarem insuficiência de recursos, ok, pessoal? Questão 5.
A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ou à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O que vocês marcaram, pessoal, no simulado? Bom, essa questão está errada. Professor, por que ela está errada? Tudo bem, quando uma pessoa ela é presa, realmente tem que ser comunicado imediatamente ao juiz competente. Só que o erro da questão é porque ele colocou ou a família do preso. Pessoal, o fato de você ter colocado ou deixa a questão errada. Porque quando uma pessoa é presa, o local onde ela se encontra é comunicado ao juiz e também é comunicado à família do preso ou à pessoa que ele indicar. Quando eu coloco o ou, você subentende, né, que você entende que ou comunica o juiz ou comunica a família. Não, é os dois. Ele tem garantido esses dois direitos. Então, muito cuidado que essa questão poderia ser um peguinha de prova, tá bom? Então, questão errada. 6. A casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Até aí, letra de lei. Realmente, a casa é um asilo inviolável do indivíduo. Você entra só com o consentimento do morador. Agora, nós temos algumas exceções, pessoal, né, para a gente entrar na casa. Primeiro, ele coloca aqui na questão, salvo em caso de flagrante delito. Então, se está ocorrendo flagrante delito dentro da casa, é um motivo para você entrar sem o consentimento. Desastre, prestar socorro ou durante a noite, não. Ou durante o dia, por determinação judicial. Então, tá aí o erro da questão, tá certo? Aí é durante o dia. É um inciso que é muito cobrado em carreiras policiais. Eu peço que vocês prestem atenção nesse inciso, tá bom? Questão 7. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial. Não é pela autoridade policial, pessoal, é pela autoridade judicial, tá bom? Então, a prisão, né, ilegal, onde ocorre ilegalidade, ela é imediatamente relaxada pela autoridade judicial. A autoridade policial não relaxa a prisão, ok? Então, questão errada. Muito cuidado com esses peguinhas de prova. Questão número 8. Os direitos elencados no rol do artigo 5º da Constituição Federal são considerados exemplificativos. Até aí está perfeito. Pessoal, vocês não podem confundir exemplificativos, tá? Exemplificativos versus os rolos taxativos. Uma coisa exemplificativa, pessoal, é uma coisa que ela está ali como exemplo. Por exemplo, o artigo 5º, no seu rol, ele traz alguns direitos, tá certo? Ele vai trazer alguns direitos. Agora, não são só esses direitos que você vai ter direito. No decorrer do texto da Constituição, existem outros direitos fundamentais, né, que também são considerados direitos fundamentais, tá bom? Então, não é somente o que está no artigo 5º, porque se fossem somente o que tivesse no artigo 5º, aí eu poderia dizer que ele era taxativo. Uma coisa taxada, é só aquilo, uma coisa certa. Então, os direitos fundamentais, esse rol, pessoal, ele é um rol exemplificativo, ele está ali como exemplo, tá bom? Taxativa, a gente pode lembrar do artigo 144 da Constituição, né? Vai falar aí dos órgãos da segurança pública. É somente aqueles órgãos que estão lá no 144 que são órgãos da segurança pública, tá bom? São picos direitos. Ó, acho que colocou aí. São picos direitos típicos. Acho que foi um erro de digitação, mas são típicos direitos, né, de segunda geração. Outro erro. Tá certo? Pessoal, esses direitos aqui, ó, de liberdades individuais e coletivas, tá certo? O que é que acontece? Eles são direitos de primeira geração, tá certo? O do artigo 5º, eles são direitos de primeira geração. Logicamente, nós temos os direitos fundamentais, né? Tem o direito a individuais e coletivos, direitos sociais. Agora, o artigo 5º, especificamente, ele trata
de direitos civis, individuais e políticos. Né? Então, o mnemônico, né? Que é o CIP, civis, individuais, políticos. Por quê, professor? Porque esses direitos, o Estado ele tem que deixar você exercer. Por isso que nós dizemos que os direitos de primeira geração são aqueles direitos das prestações negativas, né? Prestações negativas do Estado. Por quê? Porque o Estado ele tem que se afastar e deixar você exercer aqueles direitos, tá bom? Quando a gente fala em direitos de segunda geração, aí você pode pensar nas prestações positivas. Por quê? Porque aqui está relacionado aos direitos sociais, econômicos e culturais, onde o Estado ele tem que prestar aqueles direitos, tem que fornecer aqueles direitos para vocês. Por isso que a gente diz que é um direito de prestação positiva. Tá bom? Agora você presta bem atenção. Ó. Ele disse, o artigo 5º, ele está afirmando que são direitos de segunda geração. Está errado. Caracterizado pela realização de prestações positivas do Estado em relação ao cidadão, até mesmo aqueles estrangeiros que estejam em trânsito. Pessoal, essa questão ela tem esse erro, tá certo? Que ele até acertou dizendo que é exemplificativo, só que ele peca em dizer que é de segunda geração, que na verdade, aí esse do artigo 5º são direitos de primeira geração, tá bom? Então, questão errada. Questão 9. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de que? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, pessoal, tem até aquele mnemônicozinho, né? Que é o 3T mais H. Esses caras aqui, ó, 3T por quê? Porque é T de tráfico, T de terrorismo e T de tortura, né? Mais o H de crimes hediondos. Esses crimes eles são inafiançáveis, né? Tá bom? Esses crimes eles são inafiançáveis. Mas também são também suscetíveis de quê? De graça, né? São suscetíveis de graça ou anistia. Para quem não entende o que seria isso aqui, pessoal, de uma maneira mais simples, é porque não pode ser perdoado de uma maneira mais geral, entendeu? Eu não posso perdoar aquele teu crime que você fez. Né? A graça é como se fosse uma espécie de perdão individual, anistia, você vai anistiar o crime. Então, se você cometer tortura, tráfico de drogas, terrorismo, você não pode pagar, não é inafiançável, você não pode pagar para sair, ó, é inafiançável. E também é insuscetível de graça e anistia, tá certo? Aí ele fala assim, ó, até aqui tá ok, né? Inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. A prática, só que ele teve um erro aqui, a prática da tortura, né? O erro de citação. O tráfico e o terrorismo. E os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, não devendo ser responsabilizados aqueles que se omitirem. Aí já deixa a questão errada. Quem manda fazer o crime, pessoal? Quem executa. E até os que se omitirem, podendo agirem, né? Vão responder sim aí, tá certo? Pelos esses crimes, tá bom? Quem manda, quem executa, quem se omite. Quando ele diz que não devendo ser responsabilizado aqueles que se omitem, deixa a questão errada, tá bom? Questão 10. A pena de morte não é admitida no Brasil, ainda que em caso de guerra declarada. Pessoal, a pena de morte ela é admitida no Brasil em um único caso, salvo em caso de guerra declarada, tá bom? Então, quando ele diz que ainda que em caso de guerra não é admitida, deixou a questão errada. Questão 11. As associações de caráter paramilitar só podem funcionar, e aí a gente já para por aqui mesmo. Pessoal, não pode ter associações de caráter paramilitar, tá certo? E as associações, elas independem
de autorização para elas ser criadas. Elas independem de autorização para ser criadas. E o Estado também não pode interferir no seu funcionamento. Tá certo? Não pode interferir no seu funcionamento. Então, são duas coisas importantes. Ó. Não pode ter associação de caráter paramilitar. E para eu criar uma associação legalmente constituída para fins lícitos, elas independem de autorização. O Estado também não pode estar interferindo aí no seu funcionamento. Tá certo? Não pode. Não tem essa de autorização do ministro da Defesa, não tem essa de caráter paramilitar, tá ok? Então, eu posso ter associações cooperativas. Eu não preciso pedir autorização do Estado para eu criar. E também o Estado não pode ficar interferindo no funcionamento da associação, tá bom? Questão 12. É direito fundamental do cidadão a manifestação do pensamento. Perfeito. Você tem sua liberdade de pensamento. Ainda que através do anonimato, aí já deixa a questão errada. Pessoal, aqui ó, é vedado o anonimato. É vedado o anonimato. Certo? Você não pode aí se utilizar do anonimato. É porque se uma pessoa fala de você, você tem direito a pelo menos a ter o direito de resposta, né? Proporcional ao agravo que foi que a pessoa falou com você. Então, por isso que ele proíbe o quê? O anonimato, tá certo? Para que você tenha o direito aí de resposta. Então, é vedado o anonimato. Questão 13. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização anterior. Pessoal, essa questão ela está errada. Por quê? Essa indenização aqui, ulterior, ela só vai ter se houver dano. Então, nós temos uma condição. Se houver dano. Tá certo? Porque do jeito que está aqui, dá a entender que independente se houver dano ou não, ele vai indenizar. Tá errado. Só vai ter se houver dano. Porque é o seguinte, ó. Aqui é o que a gente chama de requisição administrativa. Tá certo? Requisição administrativa. Eu já até coloco um exemplo em sala para meus alunos, que é o seguinte, ó. Imagina que você tem um terreno que você não utiliza ali, né? Aí tem uma família, tá? Por causa da chuva, que vai cair lá e vai matar lá 10 famílias, né? Aí o Estado vai lá, entra para proteger, né? Para ajudar, tira aquelas famílias, faz uma requisição administrativa daquela tua propriedade particular, coloca aquelas pessoas lá dentro daquela propriedade, enquanto, por exemplo, passa, né, a situação enquanto o Estado ele resolve o problema. Ou seja, ele requisitou. Por quê? Porque aqui no caso tinha um iminente perigo público. Tá certo? Então ele vai lá, tira aquelas pessoas daquele local, coloca na propriedade, requisita a propriedade particular, né? Aí o que é que acontece? Se houver um dano, né, daquela tua propriedade, aquelas pessoas, sei lá, chegar a quebrar, fazer as coisas todas lá, sendo que o Estado está fazendo isso ali, o Estado vai lá e faz o quê? Se houver dano, ele vai indenizar. Tá certo? Se houver quebradeira. Mas é o seguinte, eu requisitei aquela tua propriedade por causa que estava tendo um iminente perigo público. Tá certo? Tem o caso também quando o cara, por exemplo, não tem viatura. Né? No momento aí o cara tá indo fazer uma chacina e a gente tomou ciência. Pô, os pneus da viatura tudo furado. Para a primeira moto, que você vê no meio da rua, você tá vendo o cara indo lá cometer uma chacina. O que é que acontece? Você para a moto, no meio da rua, requisita a moto, né, que é uma propriedade particular da pessoa, porque está no caso de iminente perigo público, e aí você vai lá e evita que ocorra a chacina. Agora, se a moto chegar toda quebrada, né, toda por causa da situação, o Estado vai indenizar. Por quê? Porque houve dano. Então, essa questão ela está errada porque ela generalizou demais. Ela tinha que dizer que só ia indenizar se houver dano. Tá bom? Então, questão errada. Questão 14. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Bom, então aqui
Você tem direito a receber dos órgãos públicos informações, né, de seu interesse particular, coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sobre pena de responsabilidade se você não prestar, né, você aí o Estado. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança e à sociedade do Estado, questão letra de lei correta. Tá certo? Pessoal, olha que interessante. Não são todas as informações que podem ser prestadas pelo Estado. Informações que sejam necessárias para a segurança da sociedade do Estado, elas não podem ser prestadas para a sociedade, porque aí está em jogo outra situação. É a segurança da sociedade. Tá certo? Então, não posso prestar informação que vai ter uma operação daqui a tanto tempo para desmanchar, né, uma organização criminosa. Não. Essas informações elas são imprescindíveis para a segurança da sociedade. Ok? Então, nós temos ressalva. Você tem que você tem que prestar atenção nessas ressalvas aqui. Ó. Como o concurso da PM, certo? Eu acredito que seja letra de lei nessa parte. Ó. Então, muito cuidado com essas ressalvas, tá bom? Vamos aqui, questão correta. Questão 15. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, questão, letra de lei, correta, pessoal. O nosso sistema é um sistema do não contencioso, tá certo? Não contém, né? Não do contencioso. Por que, professor, não contencioso? Aqui, o nosso sistema, a jurisdição dele, é uma jurisdição una. Por quê, professor? Porque só quem faz coisa julgada é o Poder Judiciário. Os tribunais administrativos, eles não fazem coisa julgada, tá certo? Lá na França, existe as decisões administrativas que fazem coisa julgada e também existe o Poder Judiciário que faz coisa julgada. Lá é um tipo de sistema do contencioso, ou seja, faz coisa julgada tanto decisões administrativas quanto decisões judiciais. Já no Brasil, só quem pode dar a última palavra é quem? É o Poder Judiciário. Então, por exemplo, se você está com um problema administrativo, você tenta resolver com o chefe, né, com a administração. Se não houver solução, você pode, em último caso, levar o quê? Para a justiça. Por isso que a gente diz assim, né? Ó, não resolveu aqui, vou levar para a justiça. É justamente porque a Constituição ela garante que a lei ela não exclui a apreciação dos casos, né? Do Poder Judiciário apreciar aqueles casos, tá certo? Que mexam com algum tipo de direito que você tem, tá bom? Então, questão letra de lei, questão correta. Então, nosso sistema de jurisdição una, só quem faz coisa julgada é o Poder Judiciário. Tá bom, pessoal? Questão 16. No Brasil, haverá juiz ou tribunal de exceção? Opa! Não haverá juiz ou tribunal de exceção, pessoal. Tá bom? No Brasil não tem juízo ou tribunal de exceção. Questão 17. A prática do racismo constitui crime inafiançável, insuscetível de graça e anistia. Opa! Pessoal, o racismo é um crime que é inafiançável? Tá certo? Inafiançável ele é. Só que ele é um crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, os crimes, em regra, eles são prescritíveis. Né? O Estado ele tem um certo tempo para punir. Então, quando você comete um crime, o Estado ele tem um tempo para te punir. Se ele não te punir naquele tempo, aí o crime está prescrito. Então, se você comete um crime de racismo, pode passar o tempo que for, tá certo? Você ainda pode ser punido. Porque ele é um crime que não tem prescrição. Ele é o quê? Imprescritível. E também você é um crime inafiançável. Por que inafiançável? Porque esses crimes inafiançáveis, tá certo? Inafiançável, são aqueles crimes que você não paga para sair. Você não pode pagar para sair, não tem fiança, tá certo? Então, ó, quando ele diz que o racismo é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, já está errado. E ele ainda colocou outro erro, ó, sujeito à pena de detenção
Errado. O racismo, ele está sujeito à pena de reclusão. Tá certo? Reclusão. Tá bom? Então, nós temos 2 erros aí em relação ao racismo. Ok? 18. Não haverá penas de morte, de caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimento, né? Cruéis, salvo em caso de guerra declarada. O que é que vocês marcaram nessa questão, pessoal? Marcaram correto? E aí? Pessoal, essa questão está errada. Esse salvo em caso de guerra declarada é só a pena de morte. Quando ele coloca não haverá pena de morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento cruel, salvo em caso de guerra declarada, o fato dessa parte aqui estar no final dá a entender que eu poderia, no caso de guerra, ter pena cruel, de banimento, de trabalhos forçados. Então, essa questão da guerra declarada só é admitida a pena de morte. Perpétuo não tem, trabalho forçado não é previsto. Entendeu? Questão bem simples, mas que pode confundir você numa prova. Só não a verdade, só vai haver pena de morte em caso de guerra declarada. Não existe essas previsões, quando está em período de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, de cruel. Tá bom? Deu para entender mais ou menos o que é que essa questão quer dizer? Então, questão errada, questão 19. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando da defesa da intimidade ou interesse social exigirem letra de lei, questão correta, tá bom? Então, em regra, os atos processuais têm que ser o quê? Tem que obedecer o princípio da publicidade, tá certo? Tem que ser público. As pessoas têm que tomar ciência. Agora, quando aquele ato processual mexer com a defesa da intimidade da pessoa que está sendo processada, por exemplo, ou o interesse social exige, aí ele pode ser restringido, tá bom? Aí essa publicidade, ela pode ser restringida. Então, nós temos exceções, tá certo? Então, quando ele diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem, deixou a questão aí correta, ok? Questão 20. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Cuidado com essa judiciária aqui, ó. Muitas questões de prova que trabalham letra de lei costumam trocar isso aqui por policial, viu? Peguinha pesado, tá certo? Autoridade judiciária. Então, pessoal, a pessoa só pode ser presa, tá certo? Em flagrante delito ou por uma ordem judicial, né? Ordem escrita, né? Judicial. Chegar com mandado, né? De prisão. Agora, quando ele diz, ó, salvo nos casos de transgressão militar, o crime propriamente militar. Por quê? Porque aqui, se o cara for militar, né? Se ele for militar, ele pode ser preso se ele comete uma transgressão militar, que é uma espécie de transgressão interna, né? Administrativa. Ou se ele comete um crime propriamente militar, que é previsto no CPM, também ele pode ser preso. Isso, o militar. Então, o civil ele tem 2 possibilidades de ser preso: flagrante delito ou pelo mandado de prisão, né? Uma ordem judicial. E o militar ele pode ser preso nessas 3 hipóteses também: ó. Flagrante delito, ordem judicial ou quando ele comete um crime ou uma transgressão militar. Entendeu? Então, aí, questão letra de lei, questão correta. Tá bom? Ninguém será preso em flagrante delito por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Questão 21. A segurança pública dos estados foi atribuída às polícias civis, polícias militares e ao corpo de bombeiro. Pois é, pessoal, olha, recentemente foi incluída aí as polícias penais.
né? Estaduais. O que acontece? Essa Polícia Penal, recentemente, ela foi incluída no rol da segurança pública. Então, e existe a Polícia Penal no âmbito estadual. Então, quando ele diz que a segurança pública dos estados foi atribuída a PC, PM e bombeiro, ele está tirando de fora quem? A Polícia Penal. Sendo que a Polícia Penal estadual, né, distrital, ela faz parte sim da segurança pública no âmbito do estado. Certo? Então, questão errada, se você for olhar na letra da lei, já foi alterado esse artigo aí. Tá certo? Onde ele fala que as polícias civis, né, fala das polícias penais estaduais, polícia militar e corpo de bombeiro, dentro do âmbito estadual. Certo? Quando ele diz que foi atribuído, é que ele está querendo dizer que é só esses carinhas aqui, ó. Certo? E não é, foi incluída recentemente as polícias penais. Questão 22. As infrações penais militares, bem como as funções de polícia judiciária, ressalvadas a competência da União, serão apuradas pela Polícia Civil. Ora, a Polícia Civil, pessoal, ela é dirigida por delegados de carreira. Ela é responsável por apurar as infrações penais. Tá certo? Ressalvadas aquelas infrações que são de competências da União, que no caso quem é a Polícia Judiciária da União é a PF. Mas a Polícia Civil, né, a gente diz que ela tem uma competência residual, que sobra da União, né, sobra para os estados. Ela apura infrações penais, os crimes quando acontecem. Por isso que a gente diz que a Polícia Civil ela é uma polícia investigativa. Né? Ela só entra, né, depois que o crime já aconteceu. Só que em relação às infrações penais militares, que são aquelas cometidas por militares, a Polícia Civil ela não apura, tá certo? Ela não apura as infrações penais militares, tá certo? E também não apura aquelas que são de competência da União. Então a questão é errada. Questão 23. A Polícia Federal é responsável pelas funções de polícia aeroportuária. Questão perfeita. Se você olhar dentro das competências da Polícia Federal, pessoal, ela tem a função de polícia aeroportuária, tá certo? Aeroportuária, né? Ela tem a função de polícia marítima e de fronteiras, ok? Fronteiras. Bom, então, aí, letra de lei, particularmente, Polícia Federal é responsável pela ação de polícia aeroportuária, questão correta. Questão 24. A segurança viária compete no âmbito dos estados. Ó, segurança viária, que é a segurança das vias, né? As rodovias. Tá certo? Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá certo? Não tem a União aqui, tá? Na letra da lei. Começa de estados, Distrito Federal e municípios. Aos respectivos órgãos ou entidades executivas. Então, os órgãos, né? Por exemplo, o Detran. Aqui vem a questão do Detran, né? Por exemplo, os órgãos, né? Com entidades executivas, né? De trânsito. E mais os seus agentes de trânsito. Ou seja, os órgãos mais os agentes de trânsito vão ser responsáveis aí pela segurança viária. Tá certo? No âmbito dos estados, do DF, dos municípios. Se vocês observarem, no âmbito dos municípios, ó, a gente tem os agentes de trânsito, né, municipais. Tem o pessoal, os agentes do Detran, tá certo? Então, quem é responsável pela segurança viária, compete no âmbito dos estados, do DF, dos municípios, são os órgãos, né, executivos de trânsito, mais os seus agentes de trânsito, que são estruturados em carreira, ou seja, por meio de concurso, não é isso? Na forma da lei, ok? Então, questão correta, não temos nenhum erro aí, certo? Entidades, órgãos, entidades executivas, os agentes de trânsito. Bom, questão letra de lei. Agora a gente termina as questões aí de direito constitucional.
entramos nas questões de estatuto. Lá, a Polícia Militar é uma instituição que tem como base a hierarquia e a disciplina. Perfeito, né, pessoal? Aí são os pilares. E está vinculada ao governador. Não é vinculada ao governador. Ela é subordinada ao governador do estado. Tá certo? Ele trocou as bolas. Ó. Ele botou vinculada ao governador e subordinada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Na verdade, pessoal, é o seguinte, ó. Ela é vinculada operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública e subordinada ao governador, que é o chefe supremo aí deles, certo? Da Polícia Militar do Ceará, ok? Então, questão totalmente errada. Questão 2. A Polícia Militar é força auxiliar e reserva das Forças Armadas? Não. Ela é reserva do Exército. O Exército é uma das forças, né? Que são 3. Questão errada. Questão 3. Os militares estaduais nos crimes militares definidos em lei. Ó, pessoal, os militares, quando eles cometem crimes militares, eles vão para a justiça militar, né? Justiça militar. Essa justiça militar, ela é dividida em 2 instâncias, ó. Primeira instância e segunda instância. Professor, quem é que forma a primeira instância? Vamos lá, os juízes de direito do juiz militar. Opa, aqui. Quem é que forma a primeira instância? O juiz de direito do juiz militar, né, que é o juiz de direito do juiz militar. Juiz militar, né? E o Conselho de Justiça. E o Conselho de Justiça. Isso é o que forma a primeira instância. Tá certo? A segunda instância, ela é formada pelo Tribunal de Justiça do Estado, TJ. Por quê? Porque nosso estado, Ceará, ele não foi ainda criado um Tribunal de Justiça Militar Estadual, que nós não temos um efetivo ainda suficiente. Tá certo? Então, a segunda instância é o Tribunal de Justiça normal. A primeira instância é formada pelo juiz de direito do juiz militar e o Conselho de Justiça. Já a segunda instância ela é formada aí pelos tribunais de justiça. Tá certo? Tribunal de Justiça do Estado. Então vamos lá. Os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado. Ok. Em primeira instância, exercitada pelo juiz de direito e Conselho de Justiça. Certo. E em segunda instância, pelo Superior Tribunal Militar, não. Pelo Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Ok? Então não esqueçam disso aqui. Questão 4. São dos direitos militares estaduais a estabilidade para oficial. Opa, estabilidade. Ó. A estabilidade para oficial, pessoal, é desde o momento da investidura dele. Já para a praça, é quando ela completa mais de 3 anos de efetivo serviço. Ok? Até aí está correto. E o porte de arma, quando praça, somente em serviço ativo, não. Tá certo? O porte de arma é tanto serviço ativo, né, quanto no serviço inativo. Então, uma pessoa que está na reserva também tem direito ao porte de arma. Ok? Questão 5. Os militares estaduais têm direito a núpcias. Vamos lá. O cara casou, tem direito a 8 dias. Morreu, né? Alguém, por exemplo, o pai, o irmão, o cônjuge, o companheiro, o filho, o sogro, o primo, não. Então, ele tem direito a luto de 8 dias na figura das seguintes pessoas. As pessoas, os pais, morreu um pai, morreu um irmão, morreu um cônjuge, morreu um companheiro, morreu um filho ou morreu o sogro dele. Mas primo não está previsto. Ok? Estão errada. Cuidado.
Aqui é 8 dias completos mesmo, tá certo? 8 dias completos. Não é até não, tá bom? É 8 dias fechados. Questão 6. A licença para tratamento de dependente dura no máximo 2 anos. Perfeito. Então, os militares eles têm direito a uma licença para tratar dos seus dependentes. Né? E dura no máximo 2 anos. Agora, se a gente for comparar a licença para tratamento de interesse particular, que é o LTIP, e a licença para tratamento de saúde dependente, ó, nós temos que analisar duas coisas. Quando você tira uma licença para tratar de um interesse particular, o prejuízo já é automático. O prejuízo do salário já é automático. Já é automático, certo? Em relação ao din-din, né? Prejuízo já é automático. Agora, se você tira licença para tratar de saúde dependente, aí beleza. O que acontece? Os 6 primeiros meses, você recebe o cacau, tá certo? Você não tem prejuízo na remuneração. Então, é a questão correta, o prazo de duração máximo que essa licença pode ter é no máximo 2 anos, sendo que os 6 primeiros meses ele recebe normalmente, não vai ter prejuízo. Certo? Então, questão correta, porque ele disse que os 6 primeiros sem prejuízo na remuneração. Somente em caso de flagrante delito, certo? Vou parar para beber uma aguinha aqui rapidinho. E aí, pessoal, respondam essa aí. Marcaria o quê? E aí? E aí, pessoal, marcaram o quê? Somente em caso de flagrante delito, o militar estadual poderá ser preso por autoridade policial civil. E aí? Então, pessoal, a autoridade policial civil só pode prender o cara que é um militar só em caso de flagrante delito, ok? Só em caso de flagrante delito, questão correta. É o que a lei diz, tá certo? É o que a lei diz, tá bom? A autoridade policial civil só vai prender o policial militar, né, em casos de flagrante delito, tá bom? Questão 8. O militar que tiver sido julgado incapaz temporariamente, né, após um ano de tratamento de saúde, olha que interessante. Ó. Então, o militar está lá, já estava no tratamento de saúde, né? Estava no tratamento de saúde, já estava praticamente mais de um ano nesse tratamento de saúde, tá certo? Então, aí a junta foi lá para analisar a situação dele, tá certo? E disse que ele continua incapaz. Ó, o cara está incapaz. Então, se esse militar que estava no tratamento de saúde for julgado incapaz temporariamente, né, não permanentemente, após um ano contínuo de tratamento de saúde, ele será considerado excedente? Não. Aqui, pessoal, é um dos casos de agregação. Por quê? Onde ele fica sem número na escala, né? Fica sem número na escala hierárquica. Tá certo? Fica sem número aí na escala hierárquica. Ok? Fica fora dela aí. Então, pessoal, ele vai ficar agregado. Então, essa situação, quando o cara é julgado incapaz temporariamente após um ano, geralmente as bancas costumam trocar, bota 2, 3. Ele vai ficar na situação de agregado, onde ele recebe lá na fichazinha dele, fica assim, ó, AG. Certo? Ele fica sem número na escala hierárquica da PM. A questão errada, porque não é excedente a agregado. Questão 9. Reforma, demissão e falecimento são causas para o desligamento do serviço ativo. Questão perfeita. Se você é reformado, é uma causa de desligamento. Se você for demitido, também
e se você morrer, vai gerar o desligamento do serviço ativo, né? Então tá aí, pessoal. Questão correta. Questão 10. Por aceitação voluntária, o militar estadual da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo. Opa, então o cara estava na reserva, ó, e foi designado. Vamos, meu amigo, voltar para o serviço ativo. Foi designado em caráter transitório, ou seja, é temporário, né? Não é permanente. Quem é que faz essa designação, professor? Quem é que faz essa designação é por ato do governador. Então, ele é que faz essa designação, tá certo? Agora é temporário e tem que aceitar, né? Mediante aceitação voluntária, o cara tem que aceitar. Desde que aí ele vai passar pelo exame laboratorial para saber se ele está em condição, né? Uma inspeção médica. Para quê, professor? Que você vai chamar ele para ativa? Você vai chamar ele quando se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos e especializados do militar estadual. Então você pode sim, no caso o governador, ele pode designar, o cara não é obrigado a ir, e mesmo que ele vá temporariamente, certo? Quando eu preciso aproveitar algum tipo de conhecimento que esse cara tem, entendeu? Então, questão correta, fiquem atentos a esses detalhes, ok? Aí, ó, é transitório, mediante a aceitação voluntária, o ato é do governador do estado, ok? E aí a gente finaliza com o código disciplinar, com o nosso simulado. Estão sujeitos a essa lei os militares do estado do serviço ativo. Então, pessoal, o código, ele é uma lei, tá certo? Que vai aí tratar da punição dos militares, né? Comportamento ético e a responsabilidade administrativa disciplinar dos militares. Então, aqui essa questão ele vai tratar quem são esses militares que estão sujeitos ao código disciplinar. E ele afirma: estão sujeitos a essa lei os militares do serviço ativo, perfeito, reserva remunerada também está sujeito, só que os reformados, eles não estão sujeitos ao código disciplinar, ok? Então, o carinha do serviço ativo está sujeito, o carinha que está na reserva também, remunerado em casa, também está sujeito, ok? Agora, o cara que está na reforma, ele não está sujeito, ok? Não está sujeito. Por exemplo, ó, se eu estou na reserva remunerada aqui já, bati 65 anos, né? Quando eu completo 65 anos, que eu já estou na reserva, aí eu já não sou mais da reserva, eu já sou da reforma. Beleza? Sou da reforma. Beleza? Não posso nem mais ser convocado. Então, o reformado ele não está sujeito ao código. Beleza, pessoal? Show de bola. Perfeito aí, né? 12. Hierarquia militar estadual é a ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes. Olha aí. Aqui você não pode confundir o conceito de hierarquia, mais uma vez, né? Com o conceito de disciplina. Tá certo? A hierarquia, pessoal, é justamente esse escalonamento, tá certo? Hierárquico, essa ordenação progressiva das autoridades. Soldado, cabo, terceiro sargento, primeiro sargento e assim sucessivamente, né? Em graus diferentes. Essa hierarquia ela decorre justamente dessa estrutura da polícia militar, hierarquizada. Aí ele diz assim, ó, a disciplina é você ser disciplinado quando você acata uma ordem, quando você respeita as leis, tá certo? Você cumpre as leis. Isso é você ser disciplinado. A hierarquia é quando existe uma ordenação progressiva de autoridades em graus diferentes, onde o chefe supremo das corporações, dentro dessa escala hierárquica, quem é o chefe supremo? Não é o secretário da segurança, pessoal. O chefe supremo é o governador. Ok? Então, muito cuidado com essas questões aí que trocam uma coisinha pela outra, ok?
Questão 13. Posto é o grau hierárquico das praças. Aí a gente já para por aqui mesmo. Porque quem tem posto é quem? Quem tem posto é oficial. E quem tem graduação é quem? As praças. Ok? Tem graduação é as praças. Beleza? Quem confere o posto oficial é o governador. E quem confere a graduação das praças é o comandante geral. Beleza? Questão aí errada. 14. Patriotismo, civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, lealdade, constância, verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade, a coragem. São quantos aí, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 valores. Valores não é a mesma coisa que dever, ok? Aqui, ó, você coloca numa escalazinha, ó, os valores, tá certo? E os deveres. Ó, os deveres são derivados dos valores. Valores, pessoal, é só uma palavrinha só. Patriotismo, civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, lealdade. Isso aqui é valor. O dever é uma expressão deste tamanho aqui escrita, ó, de uma maneira mais chula. Tá certo? Ó? Você vai ver que é mais linhas. Beleza? Então tá aí, ó. São 12 valores, né, que são com uma espécie de princípios. Só que ele diz que na questão são deveres. Verdade? Tá errada porque são valores. Os deveres eles derivam dos valores. Questão 15. O militar deve abster-se somente na ativa do uso das designações hierárquicas em atividade política partidária. Então, pessoal, militar que tiver em uma atividade política partidária, né? Pode nem estar lá, né? Ele está na atividade política partidária, ele não pode aí, ó, eu fulano de tal, tá lá no palanque, né? Eu fulano de tal, capitão fulano de tal, apoio fulano de tal. Pode não, porque ele está utilizando a designação hierárquica dele, tá certo? Em uma atividade política partidária. Professor, e é só nativa, é? Não. Tanto se ele tiver nativa, quanto na inativa. Nos dois, ainda que na inativa. Agora, se ele tiver lá no palanque e ele for o próprio candidato, aí ele pode utilizar. Vocês lembram que na época da campanha lá do Soldado Noélio, Capitão Wagner, né? Eles colocaram lá, ó, Soldado Noélio, Capitão Wagner, vote número tal, 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 tal. Por quê? Porque aqueles eram os próprios candidatos. Então pode. Agora, se ele não for candidato, ele não pode utilizar a designação hierárquica em atividade política partidária. Certo? Então a questão está errada, porque ele diz que é somente na ativa. É tanto na inativa, quanto se ele estiver já na inativa. Questão 16. Deixar de punir o transgressor da disciplina, salvo se houver causa de justificação. É transgressão de natureza grave. Presta atenção nisso aqui. Quando a gente vai estudar transgressões, vou dar um bisu federal para vocês. Ó. Tem que se atentar a duas coisas. Essas transgressões aqui de deixar de punir e deixar de apurar. Como assim deixar de punir e deixar de apurar? Professor, deixar de punir é média e deixar de apurar é grave. Eu posso muito bem apurar e deixar de punir. Entendeu? Então, ó, bizu não é a mesma coisa, tá? Deixar de punir é média e deixar de apurar é grave. Como ele está deixando aqui, ó, deixar de punir o transgressor, salvo se houver uma causa de justificação, é transgressão de natureza grave. Parece até grave, né? Mas não é. É média. Está errada. Ok?
Agora, se tivesse falado assim, ó, deixar de apurar, aí é grave. Questão 17. Advertência, forma mais branda de sanção. Né? Agora já vai entrar questões de sanções. É aplicada verbalmente ao transgressor. Então, ó, tá aqui o carinha, né, o comandante, aí, ó, aplicando uma advertência no seu subordinado. É uma forma de sanção, né? Ela é aplicada verbalmente. Agora, ela pode ser feita particularmente ou ostensivamente. Né, professor? Pode grifar essa parte aqui, que essa aqui é a questão de prova. Particular ou ostensivamente. Por quê, professor? Como assim particular? Eu posso chamar o cara, ó, e dar o pincelzinho nele, ou eu posso dar a pincelada nele na frente da tropa, por exemplo. Se ele cometer alguma coisa, ó, tá lá o pessoal informa na tropa, né? Então, eu posso aí advertir ele ostensivamente. É isso? Pode ser feita particular, chamo ele, dou advertência, ou ostensivamente aí na frente da tropa, por exemplo, né? Professor, vai pro boletim? Vai não. Tá certo? Não consta de publicação no boletim. Bom? Agora, não vai para o boletim, mas vai aí para uma espécie de registro de informações de oficiais, punição, e uma nota de corretivo para as praças, tá certo? É uma espécie de um registro internamente aí, tá bom? Agora, essa advertência, pessoal, eu só aplico ela nas faltas de natureza leve, tá certo? Agora tem um detalhe, ó, exclusivamente de natureza leve. Exclusivamente de natureza leve. Se eu aplicar advertência numa falta que é média ou grave, aí é um ato nulo. Okay? Então a questão está a letra de lei, praticamente. Questão correta. Questão 18. O militar do Estado sobre permanência disciplinar, que é a PD, né? Não participará dos atos de instrução em serviço interno e externo, e aí já deixa a questão errada. Pessoal, a sanção em que o militar ele não participa de serviço interno e externo é na custódia. Na custódia, ele vai ficar lá retido, né, na organização militar, e vai ficar custodiado. Não é que ele fica circunscrito a um compartimento, não. Não é uma cela, não. Ele fica dentro do quartel da OM. Agora, ele não pode sair para praticar serviços internos ou externos. Agora, se ele tiver de permanência, aí ele pode dar uma saidinha, ele fica na OM, né? Não fica circunscrito a um compartimento, não, uma cela. Então, se ele está aqui na OM, ó, ele pode participar, tirar um serviço, tanto interno quanto externo. Isso na permanência. Isso na permanência, ok? Na permanência. O custódio ele não participa de serviço interno ou externo. Para essa questão estar certa, ó, ele teria que ter colocado custódia aqui no lugar de permanência. Questão 19. Vamos lá, pessoal. Quando o militar superior presencia um subordinado cometendo uma transgressão, presta atenção, cometeu uma transgressão. Esse cara ele tem o dever de comunicar esse subordinado, né? O superior tem o dever de comunicar o subordinado que ele cometeu uma transgressão, mas ele comunicar a quem? A uma autoridade competente, geralmente o chefe dele, né? O comandante dele, que tem a competência para aplicar a punição. Ele tem a competência, ele tem a obrigação, esse superior, por exemplo, um terceiro sargento visualiza um soldado cometendo a transgressão, ele vai lá e comunica para a autoridade competente. 5 dias para fazer isso, né? Quando ele comunica, aí o comandante dele, ele pode dar 2 prazos para ele se defender. Um de 3 dias e outro de 5 dias. Agora, cuidado. Esses 3 dias aqui, ó, é uma defesa preliminar. Ela não é obrigatória. Se o comandante achar que tem indício suficiente para punir ele,
ele pode dispensar esses 3 dias, viu? Agora, esses 5 dias aqui é obrigatório. Pode ser dispensado, não. Certo? Esses 5 dias aqui já é obrigatório. Agora, dessa transgressão pode gerar um procedimento, e vai gerar, né? Um procedimento. Ó, dessa transgressão vai gerar um procedimento. O comandante dele vai gerar um procedimento, vai ter que ser apurado. Um procedimento disciplinar. Vai ser gerado um procedimento disciplinar. Por que vai ser gerado um procedimento disciplinar? É o seguinte. Ó, quando o carinha aqui, ó, ele der 5 dias para ele se defender, ó, ele vai entregar lá o papel, ó, o cara tem 5 dias para escrever a defesazinha dele, né? Quando dessa defesa de 5 dias, ele receber quem? Comandante, receber a defesa dele. Aí, a partir do recebimento dessa defesa aqui, ó, 5 dias, ele abre aí o procedimento disciplinar. Entendeu? Então, ó, quando ele diz a solução do processo disciplinar, primeiro que não é nem processo, tá errada. É procedimento. Será dado no prazo de 30 dias. Então, esse procedimento 30 dias, perfeito. Contados a partir do recebimento da defesa do acusado, perfeito. Ó. Então, quando ele recebe essa defesa dele aqui de 5 dias, né, do carinha que cometeu, porque tem que respeitar o contraditório e ampla defesa, começa a contar o prazo aí dos 30 dias. Por que o pessoal confunde? Porque aqui você não pode confundir esse procedimento com o PAD. O PAD é o processo, ó, P de processo. É o processo administrativo disciplinar. Entendeu? Esse PAD, cara, ele é feito para os militares que têm menos de 10 anos de serviço. E o prazo dele é muito parecido com esse prazo do procedimento. Menos de 10 anos, que é um prazo de quê? De 30 dias mais 15. Esse PAD aqui, que é o do processo, né, lá que é dos processos regulares, esses 30 dias aqui, ó, ele é contado a partir da instauração da comissão. É diferente, ó, instauração da comissão. Quando for instaurada a comissão, já no procedimento, ó, esses 30 dias aqui, ele é contado no momento que ele recebe essa defesa aqui. Tá certo? Ó? Então não vão confundir. No procedimento, existe a possibilidade ainda de prorrogar, máximo 15 dias. No PAD, não pode prorrogar, não. Esses 15 dias aqui do PAD, ó, é para deliberação, confecção e remessa do processo. Não é prorrogação. Só vai ter prorrogação no procedimento administrativo disciplinar. Tá certo? Então a questão tá errada, porque não é a solução do processo disciplinar, não. Aqui é a solução do procedimento disciplinar, que é dada no prazo de 30 dias, né, a partir do recebimento da defesa dele, prorrogável por mais 15 se houver motivos aí suficientes. Questão 20. O conselho de disciplina, vamos lá. Ó, conselho de justificação é para quem? Oficiais. Conselho de disciplina é para quem? Praças. Com 10 ou mais anos de serviço. O PAD é os praças que têm menos de 10 anos de serviço. Entendeu? Então, o conselho de disciplina será aplicado às praças com menos de 10 anos. Errado. O conselho de disciplina é a praças que têm 10 ou mais anos de serviço. Questão 21. Os oficiais do posto de capitão podem aplicar sanções disciplinares de advertência, repreensão e permanência de até 10 dias. Opa! Olha que interessante, pessoal. Aqui quais são as sanções que, de acordo com cada posto, podem ser aplicadas, né, aos militares. Então, ó, o capitão, ele pode aplicar o quê? Uma advertência, ele pode aplicar uma repreensão e pode aplicar uma permanência. Só que o prazo é de quanto, hein? 10 dias. Perfeito. Então, pessoal, ó, se fosse aqui, ó, no lugar desses 10, 5 dias,
seria quem? Segundo tenente, primeiro tenente. Os oficiais subalternos. Se no lugar desses 10 aqui fosse 15, seria quem? Aí era o major. Entendeu? Se no lugar desses 10 aqui fosse 20, aí seria quem? Tenente coronel. Entendeu? Então, ó, o capitão ele pode aplicar advertência, repreensão e permanência de até 10. Se fosse um tenente, poderia aplicar advertência, repreensão e permanência de até 5. Se fosse o major, advertência, repreensão e permanência de até 15. Se fosse um tenente-coronel, advertência, repreensão e permanência de até 20 dias. Tá certo? Não vou falar agora dos coronéis, tá certo? Eu já falei para vocês, a custódia ela é aplicada, pessoal, ó, custódia, ela vai ser aplicada de coronel para cima, né? Coronel para cima, tá certo? Não vou falar ainda dessa parte. Então a questão está correta, realmente é 10 dias, tá bom? Então a gente está só corrigindo o simulado. Aí eu coloquei só mais algumas dicas para vocês, tá bom? Vou colocar bem aqui, ó. O coronel, ó, ele pode aplicar o quê? Essas três aqui, ó. Advertência, repreensão e permanência. De até 20 dias, igual o tenente-coronel. Só que o coronel tem mais um detalhezinho, ó. Ele pode aplicar uma custódia de até 15 dias, que é o prazo máximo da custódia, que é 15 dias. Entendeu? Então, o coronel ele pode aplicar todas essas aqui, ó, advertência, repreensão e permanência de até, no caso, 20 dias, igual o tenente-coronel, ó. Até botar aqui, tenente-coronel e coronel, 20 dias, de até 20 dias. E o coronel ainda tem a possibilidade de aplicar uma custódia de até 15 dias. Certo? Coisa que o tenente, o major, o tenente-coronel não pode fazer. Então, questão correta. Certo? Questão 22. O início do cumprimento da sanção deverá ocorrer no prazo de 10 dias. Ó, pessoal, quando ocorre todo o processo e é publicado que você vai cumprir uma permanência aí de tantos dias, no momento que é publicado, né, no BCG, por exemplo, aí, ó, qual é o prazo para você começar o cumprimento? É o seguinte, o início do cumprimento dessa sanção, quando é publicado, ela tem que ocorrer no prazo máximo de 5 dias. Então, o cara tem 5 dias. Se eu entrar com recurso e o recurso não for favorável para mim, né, eu posso entrar com pedido de reconsideração, um recurso hierárquico. Depois que for solucionado e não for favorável para mim, ou seja, eu vou cumprir a pena, né, não deu certo, aí não é mais 5 dias. Depois que eu entro com recurso, depois que é solucionado o recurso, eu tenho 3 dias para cumprir aquela sanção, tá certo? E não mais 5. Agora, na primeira vez, foi publicado, tem 5 dias para começar. Não é 10 dias, tá certo? Então, é 5 dias após você tomar ciência da publicação. Beleza? Pessoal, fico por aqui. Deus abençoe todos vocês e até o próximo simulado, tá certo? Valeu!